Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas sextas. E em alguns domingos, eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. Principalmente se você faz isso logo no comecinho do vídeo, tipo agora. E caso você tenha uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de um caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal, do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeia-noitestories@gmail.com. Porque quem sabe, a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio, depois da meia-noite. Mas eu já estou falando demais, então chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. Lá nas profundezas sombrias da psique humana, existem histórias que nos cativam e nos aterrorizam. Histórias de indivíduos cujas mentes desafiam a nossa compreensão, impulsionadas por algo sinistro que os levam a um caminho de pura violência. Imagine o enigma de uma mente que carece de empatia, compaixão e remorso. Uma mente que vê os outros como meras peças de um jogo distorcido de controle e manipulação. Esses indivíduos, conhecidos como psicopatas, possuem a incrível capacidade de se camuflarem na sociedade, escondendo seus piores pensamentos através de uma máscara de normalidade. Quando, na verdade, dentro de si, eles carregam uma bomba relógio capaz de explodir a qualquer momento. Quando esses seres humanos, psicopatas ou não, que carregam dentro de si um desejo insaciável pela morte e decidem agir, nasce um serial killer. Um termo que por si só já causa arrepios. Cada assassinato vai se juntando em um enorme quebra-cabeça que precisa ser solucionado pelos detetives e psiquiatras através das pistas e evidências deixadas para trás. Nessa busca por respostas, esperamos encontrar um sentido que explique esse lado sombrio da nossa mente. E quem sabe, nos ajude a impedir que algo parecido se repita no futuro. Geralmente falamos sobre casos gringos aqui no canal, principalmente quando o tema é serial killer. Porém, nem sempre o mal está tão distante assim. E é com isso que começamos o caso de hoje. Thiago Henrique Gomes da Rocha nasceu no dia 4 de fevereiro de 1988, na cidade de Goiânia, no estado de Goiás. A sua mãe, Sônia Gomes da Rocha, tinha apenas 17 anos de idade quando seu filho nasceu. E como o pai não era nem um pouco presente, ela teve que se virar sozinha. Por conta disso, Sônia começou a trabalhar todos os dias como empregada doméstica para conseguir sustentar o filho e não conseguia ser uma mãe presente em sua criação. Um ano depois, ela teve um outro filho, novamente com um cara não tão legal assim, que não estava nem um pouco interessado em ter um filho. Então, por conta disso, tanto o Thiago quanto o seu irmão mais novo praticamente foram criados pela avó materna e toda a família vinha de uma situação extremamente humilde, eles eram muito simples e constantemente lutavam com situações financeiras. De acordo com todo mundo que conhecia, Thiago sempre foi uma criança um tanto quanto quieta e introvertida, e isso foi algo que ele levou até sua vida adulta. Ele nunca foi o tipo de criança que brincava com outras crianças, muito pelo contrário, ele praticamente preferia passar todo o seu tempo sozinho, quieto na dele, pensando ali, perdido nos seus pensamentos, mas ele não tinha nenhum comportamento considerado anormal. Ele não fazia xixi na cama, ele não torturava animais, ele também não causava incêndios. E nós sabemos que esses são alguns fatores presentes ali na infância de alguns serial killers. E além disso, ele também não era o tipo de criança raivosa que tinha ataques de fúria. Nada disso. Ele apenas parecia ser tímido e reservado. Mas, mesmo assim, de acordo com a sua própria mãe, ela achava aquilo estranho, porque ela estava acostumada a ver crianças sempre correndo para lá e para cá, fazendo bagunça, aquela coisa toda, sendo que Thiago não era assim. Ela até pensou em levá-lo para fazer uma avaliação médica, mas como a situação financeira não era das melhores, isso acabou nunca acontecendo. E algo que todo mundo fala quando perguntado sobre ele é em relação à sua aparente beleza.
Todo mundo tinha certeza absoluta de que ele iria crescer e se tornar um homem bem do bonitão, e de acordo com muitos, foi exatamente isso que aconteceu. Em 2014, aos 26 anos de idade, ele tinha 1,86 m, com porte atlético, cabelos castanhos muito bem cortados e olhos castanhos, que aparentemente eram tão profundos que era impossível que ele passasse despercebido. Porém, apesar de ter essas características que muitas pessoas podem considerar atraentes e que ele poderia usar a seu favor, ele não fazia isso porque ele era muito tímido e muito quieto e ele não tinha quase nenhuma vida social. Ou melhor, ele não tinha nenhuma vida social. Ele chegou a namorar apenas uma vez e o relacionamento durou apenas 3 meses e ele praticamente também não saía de casa. Tudo que ele fazia era lá dentro e apenas isso. E quando ele saía, realmente não era muito bom. Na adolescência, Thiago voltou a morar com a mãe no bairro Vera Cruz 2, em Aparecida de Goiânia, que é um conjunto de moradias populares que fica na periferia de Goiânia. E de acordo com relatos, a única coisa que ele fazia era trabalhar e cuidar da mãe. Em 2007, ele fez um curso de guarda armado, onde aprendeu a manusear um revólver de calibre 38, que, por sinal, foi a mesma arma que ele passou a utilizar em seus crimes no futuro. E mesmo que todos os futuros guardas tivessem que passar por diversos testes físicos, mentais e de aptidão, acreditem ou não, ele passou em todos. O que é levemente preocupante. Desde muito jovem, ele também começou a beber bastante, álcool, aquela coisa. E isso, à medida que ele ia crescendo, só ia piorando. E aparentemente, de acordo com o mesmo, ele bebia para, como eu posso dizer, ser uma forma ali de controlar toda a raiva e ódio que ele tinha dentro de si. E por um tempo, isso realmente pareceu funcionar, mas quando ele tinha 22 anos de idade, isso já não era mais o suficiente. Então, ele começou a perder o controle. E quando eu digo perder o controle, eu digo que ele começou a matar. A sua primeira vítima foi um jovem de apenas 16 anos de idade, chamado Diego Martins Mendes. No dia 9 de novembro de 2011, Diego saiu de casa por volta das 9 horas da manhã para fazer a sua inscrição no Colégio Militar Hugo de Carvalho Ramos, e umas 11 horas ele chegou a ligar para sua mãe, dizendo que tinha conseguido fazer a inscrição e queria voltar para casa. Mas infelizmente, ele nunca chegou lá. Ele iria pegar o ônibus da linha 021, sentido Praça da Bíblia, e em seguida pegaria o 580 até Aparecida de Goiânia. Na época, após o seu desaparecimento, os seus pais chegaram a achar que ele teria se encontrado com algum amigo que ele tinha feito na internet. Afinal, 2011 era aquela época que a internet estava bombando, Orkut, Facebook, chat da UOL. E Diego, especificamente, era conhecido por fazer várias amizades na internet. Meio que esse era o seu hobby favorito, então era uma possibilidade real. Mas nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Enquanto Diego estava esperando no ponto de ônibus para fazer o caminho que ele havia informado a sua mãe, Thiago o viu, se aproximou e começou a puxar a conversa, perguntando qual era o horário, enfim, coisas muito básicas. E após alguns minutos ali conversando, eles acabaram decidindo ir para um outro local, mais tranquilo e afastado, isolado, para que eles pudessem ficar. Com isso, eles foram até o matagal no bairro Setor Negrão de Lima, e foi lá onde Thiago enforcou o Diego e deixou seu corpo em um local tão escondido que nem ele mesmo se lembrava. A sua segunda vítima foi um homem de 35 anos de idade chamado Leandro Santos Miranda, que por sinal era um vigilante diurno na mesma empresa em que Thiago trabalhava. Ele foi assassinado no dia 20 de novembro em uma guarita, na Avenida Perimetral, na Zona Industrial Pedro Abrão. A Leandro foi a única vítima a ser golpeada com a faca e os seus ferimentos foram tão brutais que a sua cabeça quase se separou do seu pescoço. E, infelizmente, ele não sobreviveu aos seus ferimentos. Porém, pasmem ou não, apesar de ter confessado o crime, Thiago chegou a dizer que não se lembrava de nada. E depois disse que só confessou porque a polícia o forçou a assumir a autoria desse assassinato. Então, fica aí o questionamento.
Após esses 2 primeiros assassinatos, ele começou a beber ainda mais para conseguir se segurar, e isso durou mais um ano. Só que na segunda fase dos seus crimes, ele mirou em vítimas mais negligenciadas pela polícia, como, por exemplo, moradores de rua, garotas de programa e pessoas da comunidade LGBTQIAPN+. E de acordo com ele, novamente ele só matava para conseguir amenizar todo aquele ódio que ele tinha dentro de si. Então, esse seria o seu motivo. E, infelizmente, essas vítimas realmente foram 100% negligenciadas. Nem a polícia, nem a mídia e nem a comunidade parecia se importar, se interessar ou, muito menos, quem sabe, descobrir quem estava por trás dos crimes. E, além disso, como uma forma de dificultar ainda mais, caso alguém algum dia decidisse investigar esses casos, Tiago matava cada um de uma forma diferente, cada um no sentido de cada grupo de pessoas. Os moradores de rua eram alvejados a tiros enquanto dormiam, as pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, eram estranguladas e as garotas de programa eram golpeadas com a faca. E aparentemente, entre 2011 e 2013, ele chegou a matar 16 pessoas. Só que, como muitos eram moradores de rua e garotas de programa, eles nem chegaram a ser identificados. E no dia 28 de setembro de 2012, ele começou a segunda fase. Por volta das 11 horas da noite, ele foi até o terminal rodoviário de Goiânia e matou um homem chamado João Carlos de Oliveira com a pedra. No dia 11 de outubro, ele encontrou um morador de rua dormindo perto de um bar na Rua 3. Então, ele desceu de sua moto e apontou a sua arma para a cabeça do homem e lhe deu um tiro. A vítima tinha 56 anos de idade e se chamava Valdivino Luiz Ribeiro. Mas esse segundo assassinato, o de Valdivino, nunca chegou a ser 100% confirmado como sendo uma das vítimas de Tiago, porque a bala nunca foi encontrada, localizada, então não teve como ser comparada mais tarde com as balas do revólver calibre 38 que ele sempre usava. No dia 5 de novembro, outro morador de rua chamado Paulo Sérgio Xavier de Bastos, que estava dormindo em um ponto de ônibus na Avenida Araguaia, perto da Praça Cívica, foi assassinado da mesma forma que Valdivino. E apenas 6 dias depois, ele atacou novamente. No dia 11 de dezembro, Tiago matou outro morador de rua, chamado Tiago Fernandes de Carvalho Machado, também enquanto ele dormia. Dessa vez, o crime aconteceu na esquina da Rua 44 com a Avenida Independência, e no mesmo dia, ele seguiu até a Avenida Minas Gerais, no setor Campinas, e matou o morador de rua Michel Luiz Ferreira da Silva. Em fevereiro de 2013, ele encontrou Wesley Alves Guimarães dormindo sob o toldo de uma loja na Avenida C4 e lhe deu um tiro na cabeça. E na madrugada do dia 16 de fevereiro, ele voltou até o setor Campinas e, por volta da 1h da manhã, ele deu um tiro em Rafael Carvalho Gonçalves. Foi nessa época que Tiago começou a aprimorar os seus crimes para que mais tarde, quando os casos começassem a ser investigados, não desse para ligá-los a eles. Então, para isso, ele começou a roubar placas de motos. Então, ele trocava a placa de sua moto e saía pelas ruas de Goiânia. Só que, para sua surpresa, o efeito foi o completo oposto. Ao invés de despistar a polícia, só fez com que eles começassem a prestar ali um pouquinho de atenção nele. Uma denúncia chegou a ser feita quando ele foi avistado roubando uma placa de uma moto em um estacionamento que ficava em frente a um hotel. E em uma outra ocasião, ele chegou a ser preso em flagra enquanto dirigia uma moto com a placa roubada. Só que, como era o seu único crime, e nem de longe isso é considerado um crime de alta prioridade, né, de alto risco, ele foi libertado, ficando assim, livre, leve e solto. Entre janeiro e março de 2013, a Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios, DIH, da cidade de Goiânia, recebeu uma carta um tanto quanto interessante de uma pessoa alegando ser um tal de Facada, dizendo que era um serial killer. Então, vamos aqui dar uma lida nessa tal carta. Cara Polícia de Goiânia, venho através desta comunicar a vocês que nos próximos tempos os senhores terão muito trabalho a fazer. Quem vos fala é um cidadão cujo único objetivo é matar.
Serei direto. Sou um assassino em série, ou se preferir, podem me chamar de serial killer. Até agora matei apenas 11 pessoas, mas estou evoluindo muito bem. Matei de todas as formas, mas o meu método é esfaquear até a morte. E garanto a vocês que todos os casos não resolvidos de homicídio por esfaqueamento, certamente fui eu. Não tentem me parar, pois vou até o fim disso. Boa sorte a vocês. Assinado, Facada. E uma pausa aqui, porque imediatamente assim que eu vi assinado Facada, eu só lembrei daquele filme que tem dentro do filme Pânico, que por sinal o nome é exatamente esse, Facada. Mas enfim, era só isso mesmo, eu só queria abrir aqui esse adendo e agora eu fecho esse adendo. Só que o que acontece? Em 2013, Goiânia estava entre as 40 capitais mais perigosas do mundo, estando na 28ª posição, sendo o estado de Goiás entre os 10 mais violentos do Brasil. Dito isso, considerando que a taxa de criminalidade era absurdamente alta, não sei se hoje em dia isso melhorou, realmente não sei, mas acho que não, né? Porque a situação só está piorando cada vez que passa. Não tinha como a polícia ver aquela carta e tentar procurar a pessoa através daquela carta sem algo mais concreto e palpável. E além disso, eu acredito que todas as delegacias do mundo, principalmente do Brasil, devem receber tantos trotes que infelizmente não tem muito como saber o que é real e o que não é. E facilmente essa carta apenas saiu como mais um desses trotes de, sei lá, um adolescente que não tem nada melhor para fazer em sua vida. E com isso, a carta meio que foi deixada de lado. E outra coisa que eles acharam esquisito era que a carta estava datada em 2012, sendo que eles só receberam em 2013. Então, realmente era só mais uma coisa para fortalecer a teoria de que era um trote. Enquanto isso, em junho do mesmo ano, Tiago e a sua mãe, Sônia, se mudaram para uma casa que ficava atrás de uma outra casa, porque acho que, como eles não tinham muitas condições, acho que muitas pessoas faziam isso, talvez ainda façam hoje, como uma forma de pagarem menos, né? Então conseguirem ali uma situação um pouco melhor. E nessa casa da frente morava uma técnica de segurança e o seu marido. Essa técnica tinha ali cerca de 30 anos e o marido ali uns 46. E caso vocês estejam se perguntando onde diabos está o irmão mais novo de Tiago, bom, ele já estava seguindo a vida dele, ele já estava casado e morando com a esposa. A esse ponto, Tiago estava trabalhando como vigia noturno em um hospital público e só voltava para casa às 7 horas da manhã. Ele costumava ter dias alternados de folga e só costumava dormir até as 11 horas, mas apesar de ter bastante tempo livre, ao invés de sair, fazer novas amizades, aquela coisa toda, ele passava 90% do seu tempo dentro de casa, cozinhando, limpando e fazendo qualquer outra coisa lá dentro. A mulher que morava na casa da frente com o marido, vamos chamá-la de A, ela achou bem complicado no começo ter algum tipo de relação com o Tiago. Ela chegava a tentar conversar um pouco com ele, mas ele não falava muita coisa. Ele ouvia muito, mas falava quase nada. Mas depois de um tempo, eles começaram a desenvolver ali uma certa amizade. E é aqui que veremos praticamente uma cena de casos de família. De acordo com ela, ele era uma pessoa muito carinhosa e ela achava a sua personalidade misteriosa um tanto quanto atraente. Ele também sempre ajudava quando podia e sempre lhe dava carona quando ela precisava ir a algum lugar. E adivinha? Não demorou muito tempo até que eles começassem a ter um caso. Lembrando que A era casada com B. Tudo começou em um fatídico dia enquanto eles estavam na lavanderia compartilhada da casa e então eles começaram a se dar uns pegas. Todo o caso durou cerca de um mês até que B começasse a desconfiar que tinha uma coisa meio esquisita acontecendo entre os dois e parece que a própria Sônia, mãe de Tiago, também estava desconfiando. E quando A finalmente terminou com Tiago, podemos dizer que ele não ficou nem um pouco feliz. Depois disso, ele começou a andar com a cara fechada, bater nas portas pela casa e de vez em quando, muitas vezes, ele entrava na casa de A e B
e ficava lá, encarando o casal. Obviamente sem ser chamado. Depois disso, Thiago saiu da casa e foi morar em uma kitnet por alguns meses, mas quando ele voltou, o casal saiu, mas eles ficaram morando ali por perto, ainda no bairro Vera Cruz 2. E o próximo passo de Thiago foi seguir para uma nova fase em seus assassinatos. Ele parou de matar os moradores de rua e os outros grupos negligenciados pela polícia e passou a mirar o alvo entre jovens meninas e mulheres, o que imediatamente causou uma sensação de puro e completo pânico nos moradores de Goiânia. No dia 1º de junho de 2013, Isadora Aparecida Cândida dos Reis, de apenas 15 anos de idade, enquanto caminhava até em casa com o namorado no setor São José, Thiago se aproximou dos dois, simulando um assalto, mas com susto, Isadora acabou deixando o celular cair no chão e, na mesma hora, Thiago lhe deu um tiro nas costas, que fez com que ela morresse na mesma hora. E, aparentemente, no dia 19 de agosto, ele fez outra vítima. Por volta das 2h20 da tarde, Thiago se aproximou de duas jovens que estavam sentadas na praça, que ficava na esquina da rua Tóquio com a rua Dona Carolina, no setor João Brás, e deu um tiro na cabeça de uma delas antes de ir embora. A vítima se chamava Edmila Ferreira Borges, de 18 anos de idade, e ela estava junto com a prima, de apenas 11. Aparentemente, a prima chegou a ter uma ferida de raspão em seu ombro, mas apenas isso. Porém, essa morte também não foi confirmada 100% como sendo uma das vítimas de Thiago, porque parece que a prima de Edmila chegou a dizer que o homem responsável pelo crime tinha características bem diferentes dele, como, por exemplo, o formato de sua boca, do seu pescoço e até mesmo o jeito que ele andava. E ela foi capaz de ver essas características, em relação ao seu rosto e pescoço, porque em um certo momento ele chegou a tirar o capacete. Já o próprio Thiago chegou a confessar o crime, mas pouco tempo depois ele disse que não tinha sido ele e que ele só confessou porque havia sido forçado pela polícia. Então, mais um caso onde não temos como ter certeza. Apenas 2 dias depois, ele cometeu 2 roubos na mesma agência lotérica no setor central, sendo o primeiro deles no dia 6 de setembro e o segundo no dia 1º de outubro. Na verdade, parece que ele cometeu vários roubos em várias casas lotéricas, farmácias e padarias em Goiânia, mas nunca chegou a ser acusado e condenado por nenhum deles. Em ambos os roubos, ele estacionou a sua moto preta do lado de fora, entrou na agência sem tirar o seu capacete e então ameaçou os funcionários com a sua arma antes de roubar uma certa quantidade de dinheiro e ir embora tranquilamente. A esse ponto, ele já tinha matado pelo menos 7 pessoas e a sua sede por sangue parecia aumentar cada vez mais. Ele entrou em uma onda de matanças tão absurda e ele simplesmente não tinha nenhuma pretensão em parar. Como vocês devem imaginar, a esse ponto, toda a população de Goiânia estava vivendo em completo e absoluto medo. Ninguém sabia quem poderia ser a próxima vítima, porque aparentemente Thiago matava de forma 100% aleatória. Só para vocês terem noção, de janeiro a outubro de 2014, ele chegou a matar 20 pessoas, todas elas em locais públicos, sem nenhum tipo de aviso e muito menos algum motivo. Claramente não se tratava de um roubo, um assalto que acabou dando errado no processo, porque todas elas eram encontradas com todos os seus pertences pessoais e nenhuma das vítimas tinha algum tipo de envolvimento com atividades ilegais que poderia meio que dar ali uma motivação pelo seu assassinato. E, obviamente, isso dificultou muito a investigação da polícia, porque até onde eles sabiam, qualquer um poderia ser o assassino. Ali por trás, a polícia já estava começando a desconfiar de que eles estavam lidando com um serial killer, mas, ao mesmo tempo, eles não queriam deixar isso claro para o público, porque todo mundo já estava em pânico, e caso isso fosse soltado assim, dizendo que tinha um serial killer à solta em Goiânia, o pânico só iria aumentar cada vez mais. Mas, de qualquer forma, as pessoas ficaram sabendo sim, através de um áudio de WhatsApp. Tem um serial killer solto em Goiânia, e é serial killer mesmo. Ele tem uma moto preta e um capacete preto em qualquer lugar, seja lugar que tem muitas mulheres, estabelecimentos, residências, enfim. Ele aborda a pessoa na rua e pede o celular armado. Quando a menina vai dar o celular, ele atira na menina, ele não rouba e foge. Ele já matou 12 meninas aqui em Goiânia.
Geralmente, os ataques estão no Jardim América, Sudoeste e na Nova Suíça. E como a esse ponto nada estava sendo feito para pará-lo, as mortes continuaram. E as últimas vítimas de 2013 foram Ana Rita de Lima e Ana Carla Lemes da Silva. No dia 13 de dezembro, enquanto caminhava para um cybercafé que ficava perto de sua casa, na Vila Santa Teresa, Ana Rita foi assassinada. Na época, ela tinha acabado de terminar o ensino médio e tinha começado a trabalhar em uma agência de publicidade. De acordo com as testemunhas que estavam no local, um homem em uma moto preta e um capacete preto se aproximou dela e anunciou um assalto, mas antes mesmo que ela conseguisse entender o que estava acontecendo ou até mesmo pegar os seus pertences para dar para ele lhe deu um tiro e foi embora. No momento do assassinato, a sua mãe, Agnes Érica, estava no trabalho e quem lhe deu a terrível notícia foi um de seus filhos. Na mesma hora, ela chegou a correr para o local do crime, onde se deparou com o corpo da filha. Apenas 2 dias depois, Tiago matou Ana Carla, de apenas 15 anos, no setor Jardim Planalto. De acordo com seus familiares, Ana era uma ótima aluna que sonhava em se tornar juíza, e assim como a mãe de Ana Rita, a mãe de Ana Carla, chamada Ironildes, estava trabalhando no momento que recebeu a notícia. Inicialmente, ela não acreditou que sua filha havia sido assassinada, então ela voltou para casa na esperança de encontrá-la lá. E só então, quando viu que a filha não estava em casa, ela foi correndo até a cena do crime, mas antes mesmo de ver o corpo dela, a sua mãe desmaiou. Eu não consigo nem imaginar o sofrimento dessas mães, porque são meninas, são crianças de 12, 13, 14, 15 anos que nunca tiveram nenhum tipo de envolvimento com nada ilegal, nada de errado, e do nada elas recebem a notícia de que suas filhas foram assassinadas sem motivo nenhum. E ainda pior, o assassino está aí, andando e matando mais gente a cada dia que se passa. E os próximos assassinatos de Tiago Rocha aconteceram em 2014. Quando eu falo sobre serial killers aqui no canal, geralmente tem um certo tempo, seja de semanas, meses ou até mesmo anos, entre uma vítima e outra, porque geralmente o serial killer ele vai planejar bastante, muitas vezes ele stalkeia a sua vítima, enfim. Mas quando falamos de Tiago, não foi isso que aconteceu. Os seus crimes eram muito próximos um do outro e a cada dia que passava, eles ficavam ainda mais próximos. No dia 18 de janeiro, enquanto estava sentada em um banco no setor Lorena Park esperando pela avó, Bárbara Luísa Ribeiro Costa, que era uma estudante de apenas 14 anos de idade, foi assassinada por Tiago. De acordo com a testemunha, Tiago se aproximou dela com a sua moto e então parece que eles conversaram por cerca de 3 minutos. Provavelmente ele estava anunciando um assalto e ela estava falando que iria pegar seus itens ou algo do tipo, mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, ele também lhe deu um tiro e novamente fugiu da cena. No dia seguinte, Beatriz Cristina Oliveira Moura, de 23 anos de idade, foi assassinada no setor Nova Suíça após sair de casa para comprar pão. De acordo com as testemunhas, ela cuidava de sua avó e também dos seus sobrinhos. E parece que naquela época, muitas pessoas começaram a achar que ela teria sido confundida com a sua irmã, porque a sua irmã tinha envolvimento com substâncias ilícitas. E depois desse caso, finalmente a mídia começou a prestar mais atenção nessas mortes. Apenas 9 dias após o assassinato de Beatriz, Tiago matou uma jovem, uma adolescente, 16 anos de idade, chamada Arlete Carvalho dos Santos, enquanto ela voltava para casa após sair da casa da amiga no bairro de Goiás, que é um bairro que fica na região oeste de Goiânia. E no dia 2 de fevereiro, ele matou uma mulher de 28 anos de idade chamada Lilian Cici Moski, que estava indo buscar os filhos na escola no setor Cidade Jardim. E algo muito triste nesse caso é que apenas 10 minutos antes de ela sair de casa, o seu marido havia lhe ligado, dizendo que ele poderia buscar as crianças sem problema nenhum, mas ela disse que como ela estava mais perto, ela não se incomodava em ir. E após o crime, ele foi considerado o principal suspeito do caso. De acordo com familiares, ele chegou a entrar em uma depressão extremamente pesada e praticamente toda a sua vida desmoronou.
Enquanto isso, enquanto deixava esse rastro de tristeza para trás, Thiago Rocha continuava matando pessoas completamente inocentes. Ele não estava nem aí. Ele não tinha compaixão e não sentia um pingo de remorso pelos seus crimes. O seu próximo assassinato, apesar de ter um modus operandi parecido, a motivação era completamente diferente. Ao invés de matar pelo seu próprio prazer, como uma forma de se libertar do ódio que ele tanto sentia, ele cometeu o seu primeiro e único assassinato de encomenda de um homem de 36 anos de idade chamado Denilson Ferreira Freitas. Acontece que em algum momento da sua vida, Denilson tinha se casado com uma mulher chamada Valdirene Oliveira Manduca, só que depois de um tempo, os dois acabaram se divorciando ali no comecinho de 2014. E mesmo que parecesse que os dois tivessem um relacionamento muito bom, Denilson já tinha seguido em frente e ele estava em um relacionamento com uma mulher um tanto quanto mais jovem. E podemos dizer, meus amigos, com toda a certeza do mundo, que Valdirene não gostou nem um pouco disso e ela queria vingança. Então, ela entrou em contato com o Thiago e parece que ou ela ofereceu, perguntou se ele mataria seu marido por R$1.000, ou ele se ofereceu para cometer o crime, mas de qualquer forma ele aceitou e depois ela lhe pagaria ali os R$1.000. E para isso, eles combinaram que o assassinato iria acontecer no bar/restaurante de Denilson, que ficava na rua 23, no setor central. Então, no dia 28 de fevereiro, Thiago entrou no bar de Denilson e perguntou onde ele estava para os seus funcionários. E quando encontrou o homem, Thiago lhe deu um tiro e simplesmente foi embora. Só que nesse caso, ele cometeu alguns erros. O primeiro deles foi o fato de que ele conversou com os funcionários para perguntar onde estava Denilson, ou seja, os funcionários viram seu rosto e mais tarde forneceram para a polícia as características super detalhadas sobre ele. E o segundo é que ele e Valdirene tiveram todas as reuniões onde eles conversaram sobre o plano do assassinato em uma lanchonete que ficava praticamente em frente ao bar do Denilson. Pois é, uma das testemunhas chegou a dizer que viu a moto do suspeito na tal lanchonete pouquíssimo tempo antes e chegou até a apontar exatamente a mesa em que esse homem estava sentado. Com isso, os investigadores, que não eram bobos nem nada, foram até a lanchonete, foram até a mesa onde Thiago sentou e então eles coletaram ali o copo de cerveja que ele havia tomado, a lata e pegaram as imagens das câmeras de segurança. E mais, eles também coletaram impressões digitais e amostras de DNA. Só que como o Thiago nunca tinha fornecido isso para a polícia, ele não estava no sistema e ele não foi identificado naquela época. Já Valdirene continuou na lanchonete como se nada tivesse acontecido, como se ela não estivesse por trás de todo o plano. E então, quando foi informada sobre o assassinato do seu ex-marido, ela fez assim uma cena de novela das 9. Começou a chorar, correu desesperada e até mesmo abraçou o corpo de Denilson. Só mais tarde que foi descoberto que ela estava envolvida e até onde eu encontrei, em 2015 ela estava em liberdade condicional. No dia 28, no dia seguinte ao assassinato de Denilson, Thiago matou outro homem. Dessa vez, a vítima era um homem de 51 anos de idade chamado Mauro Ferreira Nunes. Nesse caso, também tiveram várias testemunhas e, de acordo com elas, o motociclista misterioso parou em uma loja na Vila Canaã. Então, ele saiu da moto, tirou o capacete, puxou a arma e anunciou um assalto. Parece que ele chegou a ameaçar o caixa, aí depois apontou para Mauro e pediu o celular dele, mas quando ele disse que não tinha, Thiago lhe deu um tiro e foi embora sem nada. Assim como todos os seus crimes, esse foi super rápido, durando menos de 1 minuto, e também era mais do que evidente de que o motivo não era roubo, porque ele não levou absolutamente nada. E também, de acordo com testemunhas, o atirador era uma pessoa muito bonita. E eu vou abrir um parênteses aqui, porque é uma coisa que eu achei um absurdo, é que na época, tudo que falava sobre esse caso falava do serial killer bonito, do serial killer lindo.
aquilo que sinceramente vocês já sabem, não é novidade. E eu acho isso uma completa e absoluta falta de respeito com a família das vítimas. Eu não sei como eu ficaria, mas eu tenho certeza que se eu abrisse o jornal e visse ali que tinha um serial killer lindo solto em Goiânia, eu ficaria muito pistola. Porque o que mais chamava atenção era isso. Era a beleza dele e não o fato de que ele estava matando muitas e muitas e muitas pessoas. Era só isso mesmo. A próxima vítima foi Ana Maria Vitor Duarte. Na época, ela tinha apenas 26 anos de idade, havia se formado em Direito e trabalhava como assessora parlamentar do deputado estadual. Na noite do dia 14 de março, ela, o namorado e uma amiga tinham ido a uma lanchonete no setor Bela Vista, quando, por volta das 11h30 da noite, Thiago se aproximou dos três e anunciou um assalto. Inicialmente, ele pediu o celular do namorado de Ana e depois, quando pediu o seu, ela disse que não estava com ele e foi nessa hora que ele deu um tiro que a matou na mesma hora. No dia 23 de abril, enquanto estava dentro de uma farmácia no bairro de Goiás, Vanessa Oliveira Felipe, de apenas 22 anos de idade, também foi assassinada a tiros. Na época, Vanessa estava prestes a começar um curso preparatório para o vestibular de medicina veterinária. E, enquanto isso, ela costumava ajudar o pai na oficina que ele tinha. De acordo com a sua mãe, ela teve um sentimento muito esquisito quando viu a filha saindo de casa pouco tempo antes. No dia 8 de maio, Janaína Nicásio de Souza, de 24 anos, foi assassinada em um bar. De acordo com seus amigos e parentes, ela sempre foi muito alegre e que era o tipo de pessoa que queria ajudar todo mundo. Ela nasceu em Formoso, mas se mudou para Goiânia aos 14 anos de idade, no intuito de buscar uma vida melhor e poder ajudar os seus pais. Ela casou bem cedo, considerando que no momento de sua morte ela já estava casada há quase 10 anos e tinha um filho de 10 e outro de 7. E no mesmo dia, Thiago seguiu para a Avenida T9 e atirou em Bruna Gleiciele de Souza Gonçalves, de 26 anos de idade. Ela tinha acabado de sair do trabalho e estava em um ponto de ônibus com um colega. No dia 23 do mesmo mês, enquanto Carla Barbosa de Araújo, de apenas 15 anos de idade, estava caminhando na rua com sua irmã, no setor sudoeste, Thiago apareceu dizendo que era um assalto, mas como Carla não tinha um celular, ele lhe deu um tiro e, novamente, foi embora. No dia 15 de junho, Tamara Silva da Conceição, de apenas 17 anos de idade, estava indo para a igreja junto com seu marido. Mas, como na época ela estava grávida, em um certo momento ela ficou cansada, então ela quis parar um pouco e se sentar em um banco para poder descansar. Mas, infelizmente, minutos depois, Thiago apareceu, deu um tiro nela e foi embora. Infelizmente, o marido de Tamara chegou a ser detido por ser suspeito em tráfico de substâncias ilícitas e os investigadores teorizaram que a sua esposa tinha sido assassinada por conta disso. Mas, mais tarde, Thiago Rocha confessou o crime. No mesmo dia, ele foi até a Praça da Bandeira, onde encontrou Tainara Rodrigues da Cruz, de apenas 13 anos, conversando com uma amiga em frente à escola onde elas estudavam. E antes mesmo que as meninas entendessem o que estava acontecendo, ele atirou em Tainara e gritou para outra menina correr para que não fosse atingida também. De acordo com a sua mãe, ela chegou a ter um pressentimento muito ruim, muito esquisito. Antes da filha sair de casa, ela chegou a implorar que Tainara não saísse, que ficasse em casa, descansasse um pouco, mas a filha insistiu muito, dizendo que daqui a pouco ela voltaria. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. No dia 20 de junho, Thiago matou um jovem de 19 anos chamado Pedro Henrique de Paula Souza, que estava com o irmão e um amigo em um restaurante no setor Sol Nascente. E dessa vez ele não anunciou um assalto nem nada. Ele apenas desceu da moto, se aproximou do jovem e lhe deu um tiro. No dia 19 de julho, ele se aproximou de um carro que tinha acabado de estacionar perto de uma boate e pediu as chaves para a motorista, que era uma mulher de 29 anos chamada Rosirene Gualberto da Silva, mas enquanto ela ainda estava pegando a chave, ele lhe deu vários tiros e a sua irmã, que estava no banco do passageiro, levou apenas um de raspão. No dia 26, ele matou Juliana Neubia Dias, que era uma auxiliar administrativa de 22 anos de idade que estava parada em um semáforo no setor Jardim América, junto com o namorado e uma amiga.
Novamente, ele não disse nada, apenas lhe deu um tiro e fugiu. Parece que em alguns casos ele nem estava mais se importando em fingir que era um assalto ou não, ele apenas queria matar e pronto. E geralmente ele matava apenas uma vítima por vez e depois seguia para a próxima, mas no dia 27 de julho ele decidiu fazer diferente. Nesse dia, Matheus de Moraes, de apenas 13 anos de idade, e a sua namorada, Karina dos Santos Freitas, de 15, tinham acabado de sair da igreja e então eles decidiram que queriam parar em uma lanchonete para comerem um pouco. E essa lanchonete ficava na Avenida Anhanguera, no setor leste universitário, mas em algum momento, Thiago entrou no local e atirou nos dois pelas costas. E no dia 31, ele matou Adailton dos Santos Farias, de 23 anos de idade. Pouco tempo antes de sua morte, Adailton tinha saído de casa e se encontrado com uma amiga, com quem ele ficou conversando um pouco, e depois disso ele continuou caminhando pela região, no setor rodoviário, quando Thiago se aproximou dele, anunciou um assalto e disse para ele colocar as mãos no chão. Mas, assim que ele fez isso, Thiago lhe deu um tiro. Em momento nenhum ele teve chance nem de lutar e muito menos de fugir. E a sua última vítima foi a menina de 14 anos de idade, chamada Ana Lídia Gomes. No dia 2 de agosto, Ana Lídia estava em um ponto de ônibus no setor conjunto Morada Nova e iria se encontrar com sua mãe na Feira da Lua, no setor oeste, quando Thiago apareceu com sua moto e lhe deu 3 tiros. Se existia alguma dúvida de que existia um serial killer em Goiânia, esse último caso, o assassinato de Ana Lídia, serviu para comprovar ainda mais essa teoria. Imediatamente, toda a população começou a falar sobre os casos nas redes sociais e, consequentemente, a polícia foi pressionada a resolver o caso o mais rápido possível. 2 dias depois, no dia 4 de agosto, a Polícia Civil anunciou a criação de uma força-tarefa para solucionar esse caso. E a pessoa que ficou sabendo disso foi Thiago Rocha. E adivinha? Agora ele estava com medo. Olha que curioso. Ele começou a ficar com medo de ser preso e enfrentar as consequências dos seus próprios atos. Que interessante. Porque quando ele estava matando as vítimas completamente inocentes, incluindo crianças, ele não parecia ter medo nenhum. Poxa vida! Depois disso, ele parou de matar e começou um novo emprego como vigilante noturno em uma maternidade em um dos maiores hospitais públicos de Goiânia, que era o Hospital Materno Infantil. E de acordo com seus colegas de trabalho, ele parecia um homem normal, comum, só que ele era mais solitário e ele não convivia ali com o resto da galera do trabalho, mas ele fazia questão de acompanhar todas as funcionárias mulheres e às vezes até algumas mães da maternidade. E de acordo com ele fazia isso, na hora que era questionado sobre isso, ele estava fazendo isso porque tinha um assassino à solta em Goiânia. Pois é. Enquanto ele estava fazendo isso, a força-tarefa estava a todo vapor. No total, tinham 70 policiais, incluindo 30 agentes da polícia, 16 delegados, 20 escrivões e 4 papiloscopistas. A esse ponto, ninguém tinha dúvidas de que todos esses crimes estivessem conectados, já que apresentavam características muito semelhantes, mas de cara, ainda tinha aquela dúvida se era um serial killer ou não, porque parece que as motos eram de marcas diferentes e as descrições do suspeito também mudavam. Mas, após olharem as diversas câmeras de segurança que ficavam perto dos locais dos crimes, a polícia começou a suspeitar de Thiago Rocha. O primeiro passo para chegar nele foi ver as imagens das câmeras de segurança que mostravam o suspeito saindo do local do crime, logo após o assassinato, segurando a arma. Depois disso, a polícia começou a procurar por um homem alto, branco, com corpo atlético, vestindo um casaco preto, capacete preto e que tinha uma moto preta ou vermelha. E após encontrar as informações das prisões de Thiago em 2013 por conta dos roubos de placa e perceberem que ele batia perfeitamente na descrição, eles decidiram pedir um mandado de prisão para ele, após cerca de 70 dias de investigação da Força Tarefa. E, finalmente, no dia 14 de outubro de 2014, Thiago Henrique Gomes da Rocha, mais conhecido também como Maníaco de Goiânia,
Foi preso e levado para a Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios, onde foi interrogado e imediatamente começou a confessar absolutamente tudo. Em sua casa, foram encontrados vários objetos que ele usou nas cenas dos crimes, incluindo seu revólver de calibre 38, que ele confessou ter roubado da empresa de segurança que ele trabalhava. Ainda no seu interrogatório, ele chegou a confessar 39 assassinatos, mas ele nunca se referia às suas vítimas pelos nomes, e sim como vítima 1, vítima 2, vítima 3 e assim sucessivamente. Porém, mais tarde, ele mudou esse número de 39 para 29, dizendo que os outros ele havia sido forçado, coagido, a admitir a culpa. De acordo com ele, quando ele era criança, ele chegou a ser abusado sexualmente por um vizinho e também, juntamente com o bullying que ele sofria na escola, ele foi criando e desenvolvendo e acumulando esse ódio dentro dele cada vez mais. E de acordo com ele, matar era a única coisa que ajudava. Ele aliviava a sua dor, causando dor em outras pessoas. Ele chegou até a dizer que sentia remorso pelos crimes, mas sinceramente eu não acredito. 2 dias depois da sua prisão, no dia 16 de outubro, ele tentou tirar a própria vida e por conta disso, as autoridades ordenaram que ele fizesse uma avaliação psicológica que foi realizada no mesmo dia. E através dessa avaliação, foi confirmado que ele tentava escapar de interações interpessoais e qualquer tipo de troca emocional, o que poderia ser o efeito do suposto abuso sexual que ele sofreu quando criança. Isso, somado com a falta de empatia e remorso pelos seus crimes, fazia com que ele se encaixasse no perfil psicológico de um assassino em série. Mas, como existiam pouquíssimas chances de ele reagir positivamente a medicamentos ou qualquer tipo de tratamento, ele não era um candidato para ser hospitalizado. No relatório, também dizia que apesar de Thiago ter escolhido as suas vítimas aparentemente de forma aleatória e sem um motivo aparente, todos os seus crimes haviam sim sido premeditados e que nada disso havia sido causado por conta de algum tipo de distúrbio mental que ele tivesse. E por conta disso, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, ele sabia que era errado, ilegal e cruel. Ou seja, ele poderia ser julgado por conta disso. Uma semana após a prisão de Thiago, a polícia conseguiu confirmar que pelo menos 8 das vítimas haviam sido atingidas por balas que tinham vindo da arma que tinha sido encontrada em sua casa. E em seguida, foi acusado de posse ilegal de arma de fogo, homicídio e roubo. No dia 22 de outubro, ele foi transferido para o Núcleo de Custódia de Aparecida de Goiânia e foi nesse momento que retirou 5 assassinatos de sua confissão e se recusou a falar de mais 4. De acordo com os guardas do Núcleo de Custódia de Aparecida de Goiânia, Thiago era um homem estranho e assustador. O que diz muito, considerando que eram guardas de uma prisão que estavam falando isso e são pessoas que estão acostumadas a verem pessoas desse tipo. Parece que lá dentro ele ficava falando nos mínimos detalhes sobre cada assassinato que ele tinha cometido, de uma forma assim bem bizarra, e ele sempre estava sorrindo enquanto falava sobre isso. Em uma certa ocasião, ele chegou a perguntar para os guardas se ele seria condenado e preso caso matasse alguém lá dentro. Mesmo preso e dizendo ali que ele estava arrependido do que ele havia feito, ele ainda estava pensando em matar, e é exatamente por conta disso que eu não acho que ele sentia algum tipo de remorso de jeito nenhum. Uma coisa que é importante falar também, lembram que eu falei pra vocês que a mídia retratou ele bastante como sendo o serial killer bonito, lindo de Goiânia? Então, assim como outros grandes serial killers, especialmente Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, essa galera aí, ele também tinha fãs. Ele costumava receber várias cartas de várias mulheres, o que é bizarro, eu sei. E parece até que ele chegou a trocar cartas com uma outra prisioneira que havia sido presa por latrocínio. E aparentemente eles queriam se casar, mas o pedido foi negado. Porém, eu vi em uma notícia de que ela disse que isso era mentira e que isso nunca tinha acontecido. Parece até que em um certo momento ele queria escrever um livro sobre a vida dele. E eu vi na internet que ia ser lançado em 2018, mas eu não encontrei esse livro em lugar nenhum, então eu não sei se ele chegou a ser publicado ou não.
No início de fevereiro de 2015, ele foi avaliado por 2 psiquiatras da Junta Médica do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e, nessa avaliação, Thiago foi classificado como um psicopata e, novamente, foi considerado imputável, que é quando a pessoa é responsável legalmente pelos crimes e pode ser julgado no tribunal. E após 31 julgamentos, eu não falei errado, 31 julgamentos que aconteceram entre 2015 e 2017, Thiago Rocha foi condenado a mais de 600 anos de prisão em regime fechado. Hoje em dia, ele tem 35 anos de idade e a sua onda de crime serviu para a aprovação do crime de feminicídio para ser colocado dentro do Código Penal brasileiro. E eu quero finalizar esse vídeo dizendo: sinto muito pela perda de todos os familiares das vítimas. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixarem seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E caso vocês tenham uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha alguma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio no Depois da Meia-Noite. Então é isso, até domingo com o nosso vídeo de atualização sobre o caso do serial killer de Long Island.